Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer massa de panqueca. Para cada 500 litros de leite, nós vamos utilizar um ovo. Barulhento, né? Um ovo, uma pitada de sal, azeite, manteiga ou óleo, da forma como vocês preferirem. Eu não tenho uma medida porque eu faço de olho a massa, tá? Então, eu vou ensinar vocês como é a textura da massa que eu gosto de fritar, tá? E farinha de trigo. Como eu não tenho medidas, eu acabei de dizer, eu vou colocar aos poucos e ir vendo como ficou a textura da massa. A massa tá muito líquida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês direitinho a textura da massa. Acho que dá pra ver. Ela tá bastante líquida, então nós temos que colocar mais farinha. Ótimo. Essa é a textura da massa. Se vocês observarem, quando desliga, ela forma bastante bolhas e não tem mais aquele aspecto de massa líquida, tá? Essa é a textura que eu gosto de fritar minhas panquecas. Agora eu vou dar uma pré-aquecida na minha frigideira e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu tô aqui pré-aquecendo minha frigideira. A minha frigideira, ela é uma frigideira de cerâmica, tá? Quando você compra a frigideira de cerâmica, nem todos os fabricantes dizem que você tem que fazer a cura da cerâmica. Que é o quê? É você passar uma camada de óleo na cerâmica e esquentar a sua frigideira, né? Ou a sua panela, seja lá o utensílio que você tem. O que acontece? Muitas pessoas dizem que basta você fazer quando você compra. Eu gosto de fazer todas as vezes que eu utilizo a panela para manter a vida útil da panela, né? Uma vez que a gente está lidando com cerâmica, que é um material normalmente um pouco mais frágil, né? Apesar de tudo, ela é uma frigideira sensacional para fazer frituras, porque ela não gruda. Eu vou terminar aqui o processo de cura e já volto com vocês. Voltando aqui, pessoal, eu apenas retirei o excesso de óleo, tá? Deixei uma camada bem fina, porque apesar dela não grudar, o ideal é que ela não... como eu posso dizer? Ela não sobreaqueça e não acabe por queimar o seu alimento. Porque uma vez que você queima o alimento, ele deixa um resíduo na frigideira e é aí que começa a grudar, tá? Eu gosto de colocar a massa com uma concha, porque dá mais ou menos a medida certa da minha frigideira, tá? Não é necessário que vocês coloquem, vocês podem colocar de olho também, se quiserem uma massa um pouco mais grossa, ou da forma que vocês entenderem melhor. Vocês vão perceber que a frigideira de cerâmica, ela solta muito rápido. Já dá para perceber aqui do lado que ela já está levantando. Olha só, não precisa nem fazer força.
É bastante rápido também o processo, porque o meu fogão, ele é um fogão de indução. Então, assim, as panelas que aquecem no fogão de indução, elas são panelas de fundo triplo. Então, elas demoram um pouco mais para esquentar, mas elas retêm o calor por muito mais tempo. Então, não tem aquela coisa de, vamos aquecer a panela até o máximo, que nem no fogão de fogo, né, de chama. Vamos aquecer até o máximo para depois abaixar o fogo, chegar numa temperatura correta para a frigideira para poder fritar. Não, essa daqui você não tem necessidade de fazer isso. Uma vez que a panela esquenta, você não precisa ficar dosando a temperatura, tá? Eu gosto de fazer no nível 7 do meu fogão, porque é um nível que faz uma fritura bem mais rápida, né? Mas eu já fiz em outras temperaturas e também dá certo. O legal, quando vocês estão fritando a massa de panqueca, é observar a mudança da cor dela, para saber qual é a hora certa de virar a panqueca, tá? Como eu coloco com a concha, geralmente ela pode dar essas falhas de preenchimento, é normal, tá? Mas como a gente tá fazendo uma panqueca mais caseira, não tem problema nenhum. Ó, repara a diferença de coloração. Aqui ainda não está cozida, aqui já tá um pouco mais cozida. E nessa hora a gente já pode virar. Vocês reparam, ó, já levantou aqui sozinha. Eu não preciso fazer absolutamente nada na panqueca. Eu não preciso ficar levantando a panqueca, nem chacoalhando a frigideira para a panqueca escorregar aqui no meio, né? É bastante tranquilo o procedimento de fritar uma panqueca na frigideira de teflon. A única coisa que vocês têm que ter um certo cuidado com a frigideira de teflon é não deixar ela bater, não lavar com instrumentos que possam retirar a camada superior dela, porque uma vez que você retira essa camada, você pode estar contaminando o alimento com alguma partícula que vem da panela, né? Inclusive os fabricantes, eles dizem que uma vez que você danifica a panela de cerâmica, o ideal é descartá-la, simplesmente porque pode passar alguns elementos para a comida. Podem não ser tóxicos, mas a gente tem que pensar que quando a gente está fazendo alimento, a gente tem que contaminar o menos possível um alimento. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês ela levantando. Aqui do lado já tá levantando porque ela já assou, ó. Aqui tá começando a levantar, ó. É só eu dar uma leve empurradinha, você percebe onde ela já foi assada. Então, a gente vai pegar ela com jeitinho e virar. Ó, tá dançando na frigideira a panqueca. E aí, vocês vão fazer o recheio da preferência de vocês, tá? Uma dica interessante é que quando vocês forem fazer a massa, ao invés de vocês colocarem sal, vocês podem colocar açúcar para fazer uma massa doce. Ela fica parecida com aquela massa de biju se ela for frita bem fininha, né? Então, vocês podem colocar açúcar para poder fazer a massa e vai ficar diferente e bem gostoso. Essa massa, mesmo a massa salgada, eu costumo rechear com doces também, tá? Creme de leite, com morangos. Você pode colocar doce de leite, pode colocar leite condensado. Então, é uma variedade que essa massa aceita muito grande de recheios. Sem contar os tradicionais recheios salgados, né? O presunto e queijo, frango com catupiry, enfim, todos os recheios que a gente já está acostumado a fazer. Olha que interessante, acho que em menos de 2 minutos eu já fritei umas 4 ou 5 panquecas.
Ó, quando ela já tá frita, ela já começa a levantar. É que eu não sei se vocês conseguem ter a visão exata da massa levantando. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não, não dá pra verificar. Não dá pra ver. Infelizmente, vocês não conseguem ver. Mas, acreditem, aqui ela está levantando. Dá pra ver uma sombrinha nela. Mas ela já tá levantando. Existem muitas marcas no mercado de frigideiras de cerâmica, tá? Que são adequadas para fogão de indução. Mas, a maioria delas, por ser uma panela muito específica, que tem que ter fundo triplo, elas são frigideiras um pouco caras, né? Então, o ideal é vocês verem qual é a marca que vocês se interessam mais e comprar. Porque, assim, a frigideira de cerâmica, ela vale muito a pena, principalmente para quem gosta de fazer panqueca que nem eu. É uma massa que eu adoro fazer, muito rápida, é um lanche rápido que é delicioso. E mesmo se eventualmente vocês não quiserem fazer a tradicional panqueca enrolada com molho e tal, vocês podem levar os recheios para fazer como se fosse uma tortilha. A pessoa pega o recheio que ela quer, enrola na hora e come. Claro, fica completamente diferente das tortilhas, né? Mas é uma forma também de comer que eu acho que muitas pessoas não fazem muito, porque tem aquela ideia de que a panqueca já tem que vir recheada. E não, vocês podem rechear na hora, quando forem comer, tá? A propósito, com relação à massa doce que eu falei, vocês não vão colocar sal, vão colocar somente açúcar. Só que tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo da frigideira ela vai grudar, porque o açúcar ele carameliza. Eu não consegui fazer nessa frigideira. Eu fazia numa outra que eu tinha, que a outra era de teflon. A de teflon eu consegui fazer, mas na de cerâmica eu não consegui fazer. Então, vocês vão ter que ter uma certa paciência na hora de fazer a massa doce, porque o açúcar ele vai caramelizar, ele vai cristalizar e vai grudar se vocês não tomarem cuidado, tá? Só que é justamente essa caramelização do açúcar que deixa ela crocante. Então, realmente, vocês têm que deixá-la cristalizar, só tomando cuidado para não queimar. Outra dica importante para esse tipo de frigideira é que uma vez que grudou o alimento nela, vocês não devem continuar cozinhando, porque aí vai grudar tudo em volta, vai ficar uma massa grossa de coisa queimada, porque uma vez que a frigideira ela tem uma parte que grudou, ela vai aumentar a área que gruda, ela não vai conseguir dar vazão a função dela, né? Que seria não grudar. Se vocês observarem, aqui, ó, ela está com grudezinho, mas, ó, nesse pequeno eu ainda consigo passar a espátula e soltar. E ele ainda não está dando problemas, tá? Como o meu fogão, ele está bastante quente, meu fogão não, porque esse fogão não esquenta, quem tá quente é a frigideira em si. Alguns pontos ele dá uma certa queimadinha no alimento, né? Mas não é necessário sair para limpar com essa quantidade que era bem pequenininha. Agora, se grudar e ficar realmente uma borda um pouco maior, o ideal é vocês realmente pararem o processo, lavar a frigideira, tirar todo o resíduo, porque senão vocês não vão conseguir fazer mais. Aí realmente ela gruda como se fosse uma frigideira tradicional sem revestimento, tá? E aí a gente vai ter problemas para fazer o resto das panquecas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse e até mais!